Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Sou professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo vou mostrar para vocês uma planilha para controle de frota, para controle de transportadora, para ser mais claro. Então, ali você tem todo o controle da sua frota com relação aos custos, com relação às viagens, com relação ao faturamento, para saber quanto que foi o seu faturamento, quanto que foi o resultado da sua empresa e também controles muito importantes, como por exemplo saber a manutenção preventiva, troca de óleo, rodízio dos pneus. Você tem também o controle da troca do pneu. Você tem 11 controles, 11 alertas que vão te dizer ali quando está na hora de fazer alguma coisa, tá? Então eu vou mostrar bem passo a passo como funciona esse sistema. Ele é muito prático de utilizar, permite também o lançamento em lote, permite então que você venha e cadastre várias linhas de uma vez e mande salvar. Tudo gravado dentro de um banco de dados, vai com 2 licenças, pode usar em até 2 computadores ao mesmo tempo, não expira, então quer dizer, você vai comprar uma vez e não precisa pagar de novo, tá? Você vai poder baixar ela e vai poder utilizar no seu computador sem ter que pagar novamente. Vai com 2 licenças, pode instalar em até 2 computadores, mas se você quiser, pode comprar também mais licenças e instalar em mais computadores. Se você tiver uma rede local, você pode então compartilhar esse banco e todos vão trabalhar com a mesma informação, tá bom? Então eu vou mostrar bem passo a passo como ela funciona, todos os recursos, relatórios, dashboards. Por isso ficou um vídeo mais longo também. Então eu vou mostrar bem passo a passo. Para adquirir, o link está aqui embaixo na descrição. E se você precisar, pode entrar em contato conosco também. Damos todo o suporte, toda a manutenção. E também, em caso de dúvida antes de comprar, também pode entrar em contato no link aqui embaixo. Tá bom? Então é isso, vamos lá? Então, uma vez que você adquiriu, você vai receber esse arquivo e eu vou mostrar para você desde a instalação até todas as possibilidades e uso completo da ferramenta. Vamos lá? Então, você vai clicar aqui 2 vezes sobre ele, vai selecionar esse arquivo e vai arrastar para fora ou colocar em C2 pontos, por exemplo. Vou colocar aqui a pasta toda, tá, do arquivo. Pronto. Esse aqui você não precisa mais. Agora a gente vai trabalhar apenas com a pasta onde você vai ter esses componentes. Clica 2 vezes sobre ele, vai aparecer aqui, ó, a planilha de manutenção de veículos, que é a planilha principal, o dashboard fica separado para não pesar, e aqui você tem o banco de dados, que fica nessa pasta BD. Esse banco de dados é onde compõe toda a informação. Então, todos os dados que você tem da sua planilha, da sua gestão de frota, vão estar gravados aqui, tá? Isso ali pode ser compartilhado, mas com 2 licenças, pode usar em até 2 computadores se tiver uma rede, tá? Vou mostrar como você configura isso também. E se você quiser, pode também comprar mais licenças e também utilizar em outros computadores. Vou clicar 2 vezes sobre a planilha de manutenção de veículos, então. Vai aparecer uma mensagem assim para você, ó, você não fez o login do sistema. Isso é assim mesmo, tá? Você vai colocar uma das 2 licenças que vão ser enviadas para você. Ela vai ficar ligada a esse computador, caso necessário, quiser trocar o computador ou formatar ele, basta você solicitar o reset da chave, entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo chat, por e-mail, que a gente reseta e daí pode trocar também, caso você queira. A licença é vitalícia, tá? Cliquei aqui, coloquei a licença de uso, cliquei em salvar. Ele vai gravar então essa licença, cadastro realizado com sucesso. E pronto, ela está habilitada para utilização. Esse botão, na segunda vez que você abrir a planilha, ela já não vai mais aparecer esse botão, tá? Então, não importa mais esse botão, só apenas salve a planilha. Agora a sua logo, aqui está dizendo, né, sua logo, vamos começar a configurar ela. Vamos entender primeiro essa tela, que é a tela do menu principal. Então aqui em sua logo, você vai colocar a sua logo, tá? Aqui tem a logo do Guia do Excel, você pode apagar também o texto que você tem ali e colocar aqui, tá? Isso vai aparecer em todos os relatórios, então quando você abrir um relatório, ele já vai aparecer automaticamente o que você tiver lá. Então se eu escrever aqui qualquer coisa e clicar em um relatório, você vai ver que vai aparecer o que tiver escrito lá, ok? O que tiver lá. Cliquei aqui, apaguei e vou botar de novo nossa logo e pronto, já vai estar funcionando. Então todos os relatórios vão estar aparecendo com essa logo. Aqui no botãozinho azul com interrogação, você tem acesso ao manual. Basta clicar nesse botão, nesse link aqui, manual, e pode baixar ele por ali. Aqui você tem o link do produto ou da loja, link da sua conta para baixar de novo, pode baixar durante um ano qualquer atualização. E aqui você tem o driver do Access. Tá? Caso você tenha necessidade, não tenha o Access no teu computador, aqui na pasta BD não seja um arquivo reconhecido Access, pode baixar gratuitamente nesse link aqui da Microsoft. Tá? Basta você verificar qual é a versão do teu Excel e daí você baixa ele lá. Para isso você clica em Arquivo, Conta e aqui em Novidade sobre o Excel, você vai clicar e vai olhar aqui, ó, 64 bits ou 32 bits, lá você baixa de acordo com a sua versão.
Voltou para cá então. E agora vamos aprender os outros comandos. Então a gente já aprendeu esse aqui. Agora nesse botão de engrenagem, você pode mudar o local do banco de dados. Então pensa que você está numa rede, você pode colocar o arquivo do banco de dados, que é aquela pasta BD, numa rede, e daí pode utilizar em vários computadores ao mesmo tempo. Para isso é bem fácil, basta copiar essa pasta, então vamos dizer, copiou ela para qualquer outro lugar na tua rede, tá? Não esteja ali. Basta você clicar em alterar local, e daí você vai localizar ele na tua rede. Vamos dizer que estivesse lá no Z2 pontos, qualquer lugar que fosse. Você vinha aqui, arquivo, BD, ó, só seleciona o arquivo e pronto. Agora eu vou clicar em salvar e a partir desse momento a planilha toda vai estar apontando para esse banco de dados. E daí se você estiver trabalhando com mais pessoas, todas as pessoas vão ter acesso aos mesmos dados. Podem inserir ao mesmo tempo, podem alterar ao mesmo tempo, excluir e consultar ao mesmo tempo. Tá? E vai com 2 licenças, como eu disse, pode usar em até 2 computadores ou, se quiser, pode comprar mais licenças e usar em mais computadores. Clicar aqui em menu. Então agora vamos aprender aqui sobre os cadastros principais. Primeiro você vai ver aqui, ó, cadastros principais, que é onde a gente vai fazer então os primeiros cadastros. Você vai clicar em veículos e daí você vai cadastrar os seus veículos. Nota que já tem alguns aqui cadastrados, é lógico que quando você compra ele vai vir totalmente zerado, tá? E daí você vai cadastrar os seus dados. Aqui eu coloquei alguns apenas para a exposição dos dados, para a gente poder mostrar os relatórios. Veja só, eu vou colocar um novo aqui então. Por exemplo, vou botar aqui um Honda City 2023. E aqui você vai botar então fabricante, modelo, ano da fabricação, ativo, se ele está ativo sim ou não. Vamos dizer que está ativo. O número do Renavan. Aqui você coloca a placa dele. Aqui é o mês do emplacamento, então aqui você vai colocar de 1 a 12. Não é o mês do emplacamento, é o mês que você vai fazer aquela renovação anual das documentações. Vamos dizer que seja em janeiro, tá? Então tem que fazer o licenciamento ali em janeiro. Aqui é do vencimento do tacógrafo, né? Para quem tem tacógrafo, você vai colocar aqui o tacógrafo, tá? Aqui é mais para, claro que aqui a gente está falando transportadora, né? Daí você vai colocar aqui os seus veículos, caminhões, etc. Aqui a cor, né? Vou botar, por exemplo, chassi dele. Daí aqui você vai botar a informação do chassi. E aqui alguma observação caso você queira. Tá? E vai aparecer aqui nesse cantinho como inserir. Nota que nessa coluna de ação, todos os cadastros, todas as movimentações são feitas assim. Então você pode lançar eles assim, simplesmente digitando. Nota que essa linha não tem ainda ID. E se eu digitar aqui, ó, não vai conseguir digitar. Por quê? Esse campo é automático. Tá? E ele funciona como um número sequencial, como um CPF. Aqui você tem o inserir, então ficou a inserir. Automaticamente ele já entendeu que você está inserindo dados porque não tem código. Veja, essa coluna de ação é o que define o que vai acontecer com aquela linha, se ela vai ser inserida, se vai ser alterada ou vai ser excluída. Assim como está inserida, eu vou clicar em salvar. Você vai ver então que esses dados foram agora para o banco de dados. Nota, tem um 37 agora. Ok? Então vamos dizer que eu vim aqui e apaguei tudo. Apaguei os dados do banco? Não, não apaguei nada do banco. Então, quando eu clico em listar, que é esse segundo botão, esses dois são os botões de ação dele, sempre, salva ou lista. Clicar em listar, ele vai trazer todos os dados que estão no banco de dados. Então, não importa aqui o que você faça, importa só o que está gravado no banco. E agora, se eu vim aqui ao fazer qualquer alteração, fiz uma alteração, ele já está entendendo que eu alterei, já mudou para alterar ali. E quando eu clico em salvar, ele salva no banco de dados. E agora, se eu quiser excluir uma linha, você vai vir aqui na ação e vai selecionar excluir. Então pode inserir, alterar ou excluir. Em excluir, cliquei no botão errado. Excluir. E agora você vai clicar em salvar. Quero gravar no banco de dados. Pronto, ele foi lá e apagou. Ok? Se você quiser colocar vários dados de uma vez, você pode colocar quantos você quiser, tá? Botão direito, colar valores. Copiar, botão direito, valores. Tá? Sempre assim, ó. Botão direito, colar valores, que é esse daqui, tá? Para não perder a formatação apenas. Dei um ESC. Nota que a primeira ficou inserir, a segunda não ficou. Então vou vir aqui em inserir nesse também. Todos os dois ficaram em inserir. E agora eu posso clicar em salvar, tá? Então pode inserir em lote. Se você tiver um monte de registros para lançar, não tem problema. Pode lançar que ele vai aceitar, tá? Essa é uma grande vantagem. Imagina que você tem dezenas de lançamentos para fazer de uma vez. Você pode copiar de uma outra planilha sem problema nenhum e colocar os valores aqui, tá bom? Clica em salvar aqui então, ele vai apagar aquelas linhas que a gente colocou ali, que eu não preciso.
e pronto. Então, o cadastro de veículos tem esses campos e funciona o cadastro dessa forma que eu mostrei para você. Todos os cadastros funcionam assim. Vou clicar agora em veículos, já vimos, né? Agora motoristas. Então, em motoristas, a gente vai colocar, então, aqui ele tem o nome e número da CNH, a classificação dele, o DDD, o telefone 1, 2, 3, o e-mail da pessoa. Aqui você tem a UF, a cidade dele, você tem o endereço, número do endereço, complemento, se ele está ativo ou não, vencimento da carteira, vencimento do exame toxicológico, tá? Que se você quiser pode aumentar, se o campo não estiver aparecendo para você, ou se tiver muito texto para você colocar, clica nesse botão aqui, ó, exibir/ocultar. Ele vai exibir e ocultar aqui as linhas aqui em cima. E daí você pode aumentar aqui e colocar do jeito que você quiser, tá? E depois clica de volta, e ele vai voltar como estava a visualização anterior. Observação e ação, tá? Então tem todos esses campos aqui, você pode fazer com o mouse também, com Ctrl e Scroll, para você diminuir aqui ou aumentar, caso você precise. Eu aumentei ali para a gente poder exibir melhor os dados. Então aqui você tem todos esses campos, ele vai te avisar quando estiver vencendo a carteira, vai te avisar quando estiver vencendo aqui o exame toxicológico, e aqui você tem todas as informações também dos seus motoristas habilitados ali, ok? Além disso, você tem aqui fornecedor, né? E claro, como eu disse antes, para você cadastrar um novo, basta você vir aqui e digitar de novo e colocar os dados. Eu vou copiar uma linha só para mostrar para você. Copiei, botão direito valores, faz de conta que eu digitei. Dei um ESC ali. Nota que ele já ficou como inserir aqui no finalzinho. E agora simplesmente eu vou clicar em salvar. E pronto, ele inseriu então esse outro motorista. Este é um banco de teste. Então esses números sequenciais ali, eles vão ficar 1, 2, 3 no seu. Nesse aqui não, porque a gente é um banco de teste, então eu faço exclusão e inclusão. Eu estou fazendo para mostrar para você. Muito bem. Então a gente viu veículos, viu motoristas. Agora fornecedores. Então fornecedores, você tem todos esses cadastros. Aqui, CNPJ, o nome, o CEP, a cidade, logrador, o endereço completo, complemento, DDD, telefone 1, 2, 3, o e-mail, 1, 2, 3 e-mails, tá? Então tem um cadastro muito completo aqui com os dados dos fornecedores, tá? E aqui é a mesma coisa, só basta você vir inserir esses dados. Então começa inserindo por aqui, né? Veículo, motorista, fornecedores, e agora veículo/combustível. Para você dizer quais são os combustíveis permitidos para aquele veículo. Então você vai vir aqui qual é o veículo, colocar ele aqui, por exemplo. Botar ele vai funcionar com diesel, ou com gás, álcool, o que for. Você vem aqui, clica em inserir, em salvar, e ele vai permitir então, vai colocar, ligar ele com esse combustível. Então você tem o cadastro de veículo/combustível aqui, ok? Além disso, você tem um cadastro gerais, todas as cidades do Brasil. Combustíveis, tem esses, mas você pode cadastrar outros também, tá? Então, se você quiser botar um outro diesel S10, outros tipos de combustível aqui, pode cadastrar, não tem problema nenhum. O princípio é o mesmo, basta você vir aqui digitar e clica em salvar e pronto, quando você quiser. Tipos de despesas. Bom, tipos de despesas, depois a gente vai ver a respeito de despesas, mas aqui você vai cadastrar as despesas, tá? Então, esses são cadastros mais simples, que precisam para fazer as movimentações, os lançamentos que você tem aqui, tá? Aqui você tem tipos de impostos, PVA, emplacamento, infrações. Então você tem aqui, por exemplo, estacionamento em local proibido, pode colocar quantos e tipo de infrações você tiver. Tipos de despesas, a gente já viu, né? Tipos de serviços, pintura, conserto, lataria, o que for, você só vem aqui, cadastra e pronto. Clique em salvar ali e ele vai gravar então os dados que você tiver ali, tá bom? Vamos vir aqui então, o F são as UFs, ok? Então está aqui em ordem alfabética, todos os cadastros, simplificar os cadastros principais, são cadastros auxiliares que precisam para os lançamentos das movimentações. Agora vamos falar das movimentações. Então a primeira movimentação que a gente tem aqui são os abastecimentos. Eu vou colocar aqui um do 20 e vou dar um listar. Nota que aqui em cima, isso é importante, aqui em cima você tem um filtro. Esse filtro é um filtro dos lançamentos, ele vai exibir apenas os lançamentos que estão aqui. Então aqui você coloca o período que você deseja ver, os lançamentos, e aqui você pode também selecionar qual é o veículo que eu quero. Então eu estou fazendo lançamento apenas desse daqui.
Então eu posso clicar em listar, ele vai mostrar apenas os lançamentos daquele veículo. Isso é importante porque às vezes você precisa ver, precisa cadastrar, quero continuar o cadastro, pode fazer assim, tá? Cliquei aqui em listar, só para não ficar aparecendo tudo, que daqui a pouco você vai milhares de lançamentos, você pode filtrar, para não ter que ficar um monte de dados ali aparecendo para você. Mas então aqui em cima você filtra os dados que você quer que sejam exibidos no lançamento, tá? Então aqui, ó, nos abastecimentos você tem a data do abastecimento, o veículo, o fornecedor, você simplesmente vai selecionar aqui e ele vai puxar então do cadastro de fornecedores que a gente já tinha. Mesma coisa para o veículo, vai aparecer do cadastro do veículo que você já tem. E é só você vir aqui, clicar e selecionar, bem fácil. Aqui em combustível também vai selecionar qual é o combustível, vai digitar a quantidade de litros que foram abastecidos, o valor do preço do litro, o valor total ele já vai calcular, e o odômetro no momento do abastecimento. É por aqui que ele vai controlar outras coisas, como por exemplo, manutenção preventiva, quando está na hora da manutenção preventiva, da troca de óleo, está na hora também de você fazer um rodízio dos pneus. Então várias coisas são controladas a partir do odômetro do abastecimento. Aqui você vai selecionar quem é o motorista que abasteceu, o NFCE, né, o número da nota fiscal eletrônica, no cupom eletrônico, a chave dela, caso você queira, né, esse campo não é obrigatório. E aqui viagem. O viagem, a gente vai falar depois, vai ser com relação às viagens ao transportador. Então não se preocupe com isso, tá? Então o lançamento aqui é bem fácil, é a mesma coisa que a gente viu agora há pouco. Basta você colocar a data que foi feito o abastecimento, vem aqui e seleciona qual é o veículo, qual é o fornecedor, qual foi o combustível, quantos litros foram colocados, ele já vai calcular aí o total. Vamos dizer que foi aqui, meu último abastecimento, 1.000, por exemplo. Vai colocar aqui, vai selecionar quem é o motorista que fez o abastecimento, e no NFC, se quiser colocar, né, número do cupom fiscal, informação do cupom fiscal, e aqui a chave eletrônica. Pode clicar em salvar, e ele vai gravar essa informação então. Só isso, bem fácil, certo? Bom, então aqui a gente já viu abastecimentos, a gente tem aqui manutenções também. Em manutenções você vai gravar todas as manutenções que foram feitas. Perceba, não apareceu nada, mas eu vou mudar aqui o período. Ó, de novo, é só mudar o período, porque os lançamentos aqui são mais do meu banco de teste, então 2020. Tá ali, ó. Então tá aqui o nosso banco. Você tem aqui então o veículo, o fornecedor, ó, mesma coisa, só vem selecionar veículo, fornecedor, o serviço que foi feito, né? Por exemplo, aqui, ó, o tipo de serviço que a gente já viu antes ali, né? Em tipos de serviço que a gente foi cadastrado aqui, lembra? Então, esse tipo de serviço que estão aqui são os que aparecem aqui. Conserto, pintura, lataria, a data que foi feito, a descrição, então aqui no campo descritivo, coloca o que aconteceu. Aqui ao lado você vai colocar o custo que foi, o número da nota fiscal, o motorista que levou lá, certo? E aqui o que é para fazer, se ele vai alterar, inserir esses dados ali, coluna de ação novamente, tá? Vem aqui então, e daí você pode fazer qualquer alteração aqui também, lógico, como eu tinha falado. Aqui faltou colocar o motorista, foi o Joaquim. Já nota que ele já mudou para alterar ali. Quando eu clico em salvar, ele vai pegar aqueles itens que estão, ó, está dizendo não foi localizado uma tabela de motoristas. Por que ele aparece isso? Porque esses campos de cima, eles deveriam estar com o motorista. Então eu vou vir aqui e vou colocar o motorista para cada um deles. Posso até copiar e colar essa informação, ó, se você quiser. Alterar, botão direito, valores e pronto, tá? Então esses dados aqui, ó, ele vai mandar para dentro do banco. Vou clicar em salvar e agora ele vai vir aqui e alterar esses dados do motorista. Mesmo que eu apague daqui, como eu tinha falado antes, ele vai retornar do banco. Clicando em listar, ele vai retornar a informação que está no banco, independente do que você fez aqui. Aí ele só vai fazer o que tiver na ação e você mandar salvar. Então é isso. Agora vamos continuar então. Então aqui nas manutenções você tem a manutenção, número da manutenção aqui na frente, olha. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. E aqui em detalhes de manutenção você pode colocar os itens da manutenção. Então se você quiser colocar os itens, olha, por exemplo, o que foi feito na manutenção 1? Foi trocado o filtro e trocado o óleo. Então você vem aqui, ó, por exemplo, você vai ter manutenção 1, está marcado como pintura, né? Mas vamos dizer que foi ali troca de óleo. Então você teria feito isso. Agora na manutenção 3, por exemplo, foi feita a lataria. Eu vou vir aqui em detalhes da manutenção e vou colocar o que foi feito. Por exemplo, mão de obra. Mão de obra. Vamos dizer que foi uma mão de obra, pode botar a quantidade de mão de obra, que foi em horas ou o valor total, né?
Vamos dizer que foi R$1.000 de mão de obra. A garantia com relação à mão de obra, caso tenha, isso é importante, né? Ou mão de obra, ou o produto, principalmente, né? Aqui vamos colocar aqui uma data, só para ele, é obrigado a colocar alguma coisa, vamos dizer que 19/5. E aqui você vai selecionar a ID de manutenção. Ele está retornando a ID que está ali cadastrada. Então, eu vou pegar aqui na 3, que é da onde ele está gravando. Então, agora vamos colocar um segundo item. Tinta, por exemplo, foi um galão, sei lá, e custou R$300, tá? Vamos dizer que também a garantia é 19/5. E a manutenção, você vai selecionar exatamente aquele item da manutenção lá de novo. Cliquei em salvar aqui, ele vai gravar esses itens e assim eu tenho o detalhamento dos itens da manutenção ali. Mão de obra, tinta, o que foi feito, né? As peças que foram, para você ter a garantia das peças principalmente, tá? Para saber exatamente o detalhamento da manutenção. Então você tem ele aqui de uma forma bem fácil. Muito bem, aqui ao lado você tem a manutenção preventiva. Isso também é bem interessante porque na manutenção preventiva você vai poder cadastrar itens que precisam ser feitos com uma frequência. Por exemplo, revisão do freio a cada 50 mil, correia do motor, a manutenção preventiva, por exemplo, você tem um veículo novo, você tem que levar a cada 10.000 quilômetros para fazer a revisão, então você pode marcar a revisão dele aqui e ele vai te avisar, a planilha vai te avisar quando você tiver que fazer essa revisão. Lá no dashboard você tem os atalhos, você tem os alertas todos que vão te mostrar que está na hora de fazer. Então aqui você vai colocar a manutenção preventiva que precisa ser feita, a data do lançamento, você vai colocar o veículo, certo? Aqui eu vou botar, por exemplo, a data 19/5, que foi feito o lançamento, o veículo, vamos dizer que foi esse, vamos dizer que aqui você vai fazer, aqui ele vai mostrar o que você precisa, né? Que é os tipos de manutenção, tipos de serviços lá, item serviço, que a gente tinha visto aqui antes, certo? Então você tem aqui, ó, manutenção preventiva, revisão do freio, correia do motor, seja o que for, você vai marcar ele ali e vamos dizer que ele vai ter que ser feito daqui em 90.000 quilômetros. Então você vai marcar ele aqui, 90.000 quilômetros sem fazer. Ou você pode fazer também a data prevista. Então, de repente, ou a data prevista, ou 19/5/2024, ou 90.000 quilômetros. O que chegar antes, ele vai avisar, tá? Então, se ele vai avisar ou pelo quilômetro, ou pela data prevista. Clique em salvar, e ele vai gravar essa informação e ok. Agora está gravado e quando você fizer a manutenção, fez a manutenção, você vai colocar quando foi feito, por exemplo, foi feito com 90.000 quilômetros. 90.000 quilômetros, ok. Esse aqui ele não vai avisar mais, tá? Ele não vai avisar porque já foi feito. Então daí simplesmente você vem aqui e coloca o quilômetro realizado ou a data realizada, um dos dois, e pronto. Ele já vai entender que você não deve, que ele não deve te avisar mais a respeito desse porque já foi feito, tá bom? Então é só isso, a manutenção preventiva bem simples de utilizar também e muito útil, né? Muito útil e muito importante para você ter que controlar uma frota de veículos. Então agora vamos ver a troca de óleo. Então na troca de óleo você tem aqui a data, o veículo, né? Mesma coisa, você só seleciona ele aqui, ó. O motorista que fez, o fornecedor, só selecionando os cadastros. E aqui no odômetro você vai dizer assim, ó, com quantos mil quilômetros foi feito. Então você vai colocar, foi feito com 50.000. E quando é que vai ser a próxima troca? Esses campos aqui para cá são aqueles campos que vão estar grudados no teu para-brisas. Então é colocado aquele adesivo e no adesivo tem quando é que vai ser a próxima troca de óleo, quando é que vai ser a próxima troca de filtro. Então você vai marcar eles todos aqui, ó, quando que deve ser feita a próxima troca. E ele vai te avisar quando tiver que tiver que ser feito, tá bom? E esse aqui vai sair então esse aviso quando você já fizer a troca e fizer uma nova. Ele sempre vai pegar a mais recente, né, a quilometragem mais alta lá, para ele pegar e avisar para você quando tem que trocar o filtro de óleo ou o óleo, etc. É só vir aqui preencher, é muito importante, ele também tem os avisos lá certinhos, tá? Então para você não se perder com isso. Aqui eu vou diminuir de novo. Só estou dando zoom para mostrar, tá? A utilização fica melhor para você utilizar assim pequenininho. Então aqui, troca de óleo, troca de pneu. Então na troca de pneu, 1/1/20, clique em listar. E ele vai ter aqui as trocas de pneu. Então aqui você tem a data que foi feito, o veículo, o fornecedor, a marca do pneu, a dimensão dele, a quantidade de pneus que foram trocados. Olha, por exemplo, a quantidade de um pneu, o valor dele, nota fiscal, o odômetro e a troca prevista, por exemplo, 51.300. Marcação de fogo, caso tenha, você pode marcar ela por aqui.
quando foi feita a troca também, tá? Então você pode ter a data prevista e tem a troca efetuada. Quando você trocar o pneu, você marca ali e diz que foi feita a troca efetuada, ele não vai te avisar de novo, senão ele vai ficar avisando lá que você tem que trocar um pneu, tá? E aqui você pode colocar também a posição do pneu. Então ali está gravado 4 em alguns ali, mas você poderia gravar 1 e 1. 4 pneus, por exemplo, né? Ou quando for uma carreta, etc., como for, você pode marcar eles todos individualmente. E daí assim você pode ter a posição do pneu e a marcação do fogo em cada um deles, tá? Pode gravar essas informações e aqui você tem um controle ainda mais apurado ali com relação aos seus pneus. Principalmente a gente falando aí de caminhões. Ok? Tanto aqui, se controlar todos os pneus, ele vai te avisar quando tem a troca também. Aqui em estacionamento, você vai gravar então todos os estacionamentos, os custos com o estacionamento que você tiver. Vou botar aqui, 2020. Então tá aqui, ó, data da entrada, data da saída do estacionamento, o veículo, o motorista e o valor que foi pago. Mesma coisa, né? Se eu quiser lançar mais um, é só vir aqui, copia os dados ou cola, né, os dados, valores, ou vem aqui e preenche, né, manualmente, cada um dos campos, e só clica em salvar e pronto, tá? Bem fácil. Ou você faz isso, ou você vem aqui e digita também, que não tem problema nenhum. Seleciona por aqui, ou pode fazer Alt e seta para baixo e selecionar ele por aqui, sem necessidade nem de utilizar o mouse, tá bom? Clique em salvar, está gravada a nossa informação ali. Continuando então, tem os estacionamentos, temos os impostos, aqui eu vou botar 1 do 1 do 20, clique em listar, e aqui você tem aqui os impostos. Então o veículo, o imposto que foi feito, daí ele vai vir aqui tipos de impostos, por exemplo, em PVA e emplacamento, ele vai aparecer aqui em tipos de impostos, aqui em cima é o que vai aparecer aqui. O valor, o vencimento e quando foi pago. Ele também vai te avisar de alguma coisa que não foi paga. Não foi pago algum determinado imposto, então ele vai ficar te avisando, vai aparecer lá a quantidade de impostos não pagos. Quando você pagar, é só simplesmente vem preenche e pronto, ele não vai aparecer mais o aviso, tá? Então isso ele também vai controlar para você automaticamente. Impostos, item da preventiva, aqueles itens que a gente viu antes da manutenção preventiva, você cadastra ele aqui. Então esses itens que a gente tem aqui, ó, você pode cadastrar eles por aqui, item da preventiva. Lavações. Então em lavações eu vou botar todas as lavações, os custos com lavações também, listar. Então aqui a data, o veículo, motorista, o fornecedor e o valor. Simples assim, só digitar aqui as lavações, você vai ter um controle total dos custos também por aqui. Então aqui lavações, multas, aqui você também coloca a mesma coisa, 1 do 20, clique em listar, e vai aparecer as infrações. Estacionamento local proibido, você pode colocar qualquer tipo de infração, né? Ali você tem os tipos de infrações, só basta você vir ali cadastrar e vai aparecer aqui na lista. Número da infração, data da infração, vencimento, o pagamento, o valor, o veículo, o motorista que fez isso, a UF e a cidade onde ocorreu, tá? Então tem todas as informações aqui, inclusive o número da infração, a informação da infração, caso você precise, pode vir por aqui também pesquisar essa informação. Aqui em multas, outras despesas, aqui em outras despesas, você pode cadastrar, por exemplo, aqui, rastreamento é uma despesa que pode ter aí nos seus veículos. Então, 27, quando foi feito, a despesa, o veículo, o fornecedor, a descrição, o motorista e o valor ENFE, tá? Então, aqui você pode cadastrar outras despesas que você tenha, também pode ser cadastradas por aqui, outras despesas que você tem com a frota. Então, qualquer tipo de despesa ele está contemplado aqui. Em outras despesas, você pode vir aqui em tipos de despesas e cadastra o que você tiver, tá? Basta vir aqui nesse cadastro, cadastra lá e ele já vai aparecer aqui nessa lista e é só cadastrar aqui, tá bom? Então, se tiver algum tipo de despesa que não está aqui, como por exemplo rastreamento, é só fazer isso. Em outras despesas, então, atende qualquer tipo de despesa de veículo. Pedágios, então aqui os dados de pedágios. Vou clicar em listar aqui e vai aparecer todos os pedágios que foram pagos. Então, a data, o motorista, o veículo, a UF, cidade, valor. E aqui a viagem a gente vai falar depois, que é outra guia que nós temos ali em cima, tá bom? Aqui nós temos pedágios, rodízio. Então no rodízio de pneus você vai avisar quando foi feito o último rodízio e ele vai te avisar quando é o próximo. Olha só, a data, o veículo, o odômetro atual, quando que é o próximo rodízio e ele vai te avisar então quando é o próximo rodízio. Quando você fizer um novo, você vai cadastrar uma nova linha e ele sempre vai pegar a última linha
daquele veículo para te avisar, tá? Então ele vai te avisar quando estiver próximo ali. Para uns 1000 quilômetros ele vai te avisar daí, tá? Então do rodízio, seguros. Então aqui você tem também os dados com relação aos seguros. Clicar aqui em listar. Vai mostrar aqui então, ó, o veículo, qual é o corretor, né? Claro, você vai cadastrar os corretores. Descrição de seguro, por exemplo, seguro total. O vencimento dele, então ele vai te avisar quando estiver vencendo o seguro também. A seguradora, tá? Caso você tenha, que às vezes você tem um corretor e tem a seguradora. Então, você coloca aqui a policy e o valor do seguro. Todas as informações estão cobertas aqui, então, com relação ao seguro. Todos os campos vão ter aqui para você preencher. Além disso, né, o número do seguro, muitas vezes você vai precisar isso na mão. Sinistros, então aqui, sinistros, batidas, colisões, furtos, roubos. Então você tem eles aqui, esses dados, pode cadastrar isso por aqui. Descrição, a data, o motorista, o veículo, o número do boletim, a UF, a cidade. Então é importante, muito importante esses campos. Muito importante esse controle, né? Você pode ter eles por aqui também, o registro também dos sinistros que ocorreram com aquele veículo e também com o motorista. Bom, além disso, então a gente já viu tudo isso aqui. Você tem ainda os relatórios, mas a gente vai falar um pouco a respeito deles depois. Vamos ver primeiro os lançamentos de viagens. Então aqui para transportadoras, nós temos aqui viagens, abastecimentos, pedágios, alguns campos que parecem iguais. Mas principalmente esse de viagens é onde você vai cadastrar as viagens que você tem. Então, por exemplo, aqui um do 20 até 31/12/23. Listar. Então aqui, ó, nós temos as viagens que foram feitas. Você vai selecionar o teu cliente. Então no cadastro de clientes, lá você vai vir aqui cadastrar eles, ó, em clientes. Vamos primeiro cadastrar os clientes, né? Depois a gente vê isso. Tipos de custo extra, tipos de transporte, tanto aqui, ó. Então, primeira coisa, os clientes, nós vamos cadastrar eles aqui. Basta você vir digitar eles, como eu disse, e clicar em salvar. Bem fácil. Razão social, o CNPJ, a UF, a cidade, o endereço, o e-mail dele, o DDD, o telefone 1, 2, 3. Você tem todos os dados, todos aqui dos seus clientes. Então, basta cadastrar eles aqui. Já vão estar guardadas as informações. E aqui você tem ainda tipos de transporte, por exemplo, carreta e qualquer outro que você queira colocar aqui, tá? Pode cadastrar isso por aqui. Tipos de custo extra, por exemplo, almoço, rastreamento, hospedagem. Então você pode vir aqui e cadastrar outros tipos de custos extras e ele já vai gravar no banco. Então tá aqui os cadastros principais dele, os cadastros iniciais dele, e agora a gente pode fazer os lançamentos. Então em viagens, você vai ter aqui então o cliente, a origem da UF, de onde ele está saindo, para onde ele, a cidade para onde ele vai, o endereço de origem, a UF de destino, a cidade de destino, o endereço de destino, a observação, o CTE, o valor da carga, o valor do frete, aqui, a data da coleta prevista, a hora da coleta prevista, você tem a data da coleta efetiva e efetiva também com relação ao horário, a data da entrega prevista e o horário, e a data da entrega efetiva e o horário. Além disso, você tem o peso de saída, o peso de chegada, o motorista, o veículo, o odômetro de saída, o odômetro de chegada, o tipo de transporte, por exemplo, carreta ali. Então você tem um completo controle de cada uma das viagens que você está fazendo. E isso também é muito importante para você também ter esse controle, isso histórico depois, e você saber para onde foi aquele veículo, quando ele foi, qual foi o teu valor de faturamento com aquele transporte também, certo? Quem foi motorista, todas essas informações são muito importantes. Depois a gente vai ver também nos relatórios os resultados disso, tá? Então você vem aqui, lança, simplesmente você vem aqui, inserir uma nova linha, basta vir aqui embaixo e vir preencher então as informações. Quando você clica em UF, ele automaticamente vai trazer apenas aquelas cidades que são daquela UF e pronto. É só preencher os dados todos ali, que não tem segredo não. É só seguir conforme a gente já mostrou algumas vezes aqui os cadastros. Todos seguem o mesmo padrão. Só preenche a linha, clica em salvar e pronto. Então tá aqui a viagem. Então essa viagem tem esses códigos, ó. 3, 4, 6, no caso ele é sequencial, né? Aqui porque é banco teste. Mas ele vai vir zeradinho para ti, ele vai vir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você excluir, ele exclui, que nem o CPF. Então se você excluir o 5, ele nunca mais vai aparecer o 5. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 6. Por exemplo, o que aconteceu aqui. Tá? Então ele é único, é registro único que fica ligado com tudo. Então aqui, ó, 3, 4 e 6, por exemplo,
são as nossas viagens que nós temos. Em abastecimentos, eu posso colocar qual foi a viagem que teve o abastecimento. Então eu fico ligado aos custos da viagem, eu consigo atrelar alguns custos à viagem. Por exemplo, abastecimento. Então eu venho aqui e coloco, esse aqui foi da viagem 3. Clique em salvar, ele vai então atrelar esse custo àquela viagem. Então a partir de agora os relatórios vai aparecer que aquele abastecimento foi ligado àquela viagem, tá? Mesma coisa com pedágio. Então aqui você tem a viagem e você tem ali os dados ali do teu pedágio. Então vamos dizer aqui que foi da 3 também. Cliquei em inserir e salvar, pronto. Isso vai aparecer as viagens que você pode ali, né? Que você tem. E pronto, está cadastrado, está ligado com aquele. É só ligar com um número, tá? Pedágios, custos extras. Aqui, custos extras, você vai também digitar quais são os seus custos extras, por exemplo, hospedagem, etc., almoço. Ó. Então aqui, almoço, NFE, a data, o ID da viagem, que é aquele que a gente acabou de ver. Então você vai vir aqui selecionar qual é a viagem, vai digitar ela ali, né? O número da viagem. A data do reembolso, quando foi feito esse reembolso ali, quando foi feito o reembolso, a descrição dele e qual foi o fornecedor, tá? Então também tem essa parte do reembolso para você saber que foi pago já para ele algum dinheiro que ele tirou do bolso, tá bom? Você pode controlar aqui também. Feito então eram esses relatórios que a gente tinha, e agora vamos mostrar aqui os relatórios. Os relatórios primeiro da parte dos veículos e depois da parte das viagens. Então vê como pode notar, é um sistema bastante completo, muito simples de operar, bem fácil de trabalhar com ele, mas com bastante operações. Então para tu ficar realmente controlado a tua frota de veículos e te avisar quando é importante, né? Te avisar quando tem quando você precisa, por exemplo, fazer um rodízio, quando você precisa pagar uma multa, um imposto, quando você tem que fazer também aquele controle do tacógrafo, do exame toxicológico. Então ele tem uma série de controles que ele vai te ajudar também, além desses controles financeiros aqui. Então aqui em relatório você vai ter abastecimento e consumo, você vai colocar o período aqui, é bem fácil, ó. Então relatórios, todos eles são assim. Você vai selecionar seu combustível, marca todos, ele vai vir marcadinho todos, vai trazer tudo então. Clique em listar e vai trazer para você aqui, ó, código, a data, combustível, quantidade de litros, valor por litro, valor total, o odômetro que foi feito o abastecimento, o valor por litro, o quilômetro por litro, né? O valor por litro, fornecedor e o motorista. Então esse controle, quanto mais vermelho, pior. Então ele está te avisando, olha, tem aqui um abastecimento, foi ruim ali, né? Fez pouca quilometragem. Então você pode ver por ali. Às vezes também te avisa, né? Se tiver muito azul, significa que de repente pulou alguma nota. Quer dizer, o cara não fez 1.623 km com litro. Então tá errado. Esse aqui tá certo, ó, 15 com litro, etc. Então quer dizer que foi feito um lançamento errado ali. Então pode olhar ali por ali também para ver se não foi feito nada errado. Então a gente avisa por aqui também, tá? Então aqui tem um controle completo com relatório de abastecimento e consumo. Além disso, tem um relatório de abastecimento de estacionamentos. Basta você vir aqui preencher relatório de estacionamentos, preenche o período, preenche o veículo que você quiser. Seleciona o veículo que você quiser aqui também, tá? Impostos, mesma coisa. Só vim aqui preencher. Por exemplo, alguns já vai aparecer em vermelho, ó, porque está vencido. Então aqui não está pago, né? Não tem data de pagamento, então está vencido. Ele vai aparecer em vermelho para você, tá? Mas ali ele não mostra só aqui não, tem no dashboard. Detalhes das manutenções, então aqui você tem todos os dados com relação à manutenção. Vai repetir o cabeçalho, porque tem itens que você tem mais que um item, ó. Óleo e filtro. Então todos esses dois fazem parte da nota fiscal 56.231. E aqui, ó, 30, tinta e mão de obra, para esses dois itens, porque são dois itens e esse é o cabeçalho da nota, tá? Importante saber também que você pode exportar esses dados. Se eu quiser exportar qualquer relatório, basta clicar aqui em exportar. Ele vai abrir assim para você, e daí você pode fazer qualquer tipo de mudança que você quiser. Pode pegar esses dados e fazer o que você quiser. Nota que ele está numa planilha separada. Então, se eu quiser fazer uma análise desses dados, eu posso vir, por exemplo, e fazer uma tabela dinâmica, se eu quiser, né, por exemplo, e posso fazer várias análises. Por exemplo, qual foi o veículo, o valor da nota fiscal, o valor dos itens, no caso da nota fiscal, né? Ó, valor item, que é o valor total do item, no caso. Então você tem por aqui, ó, soma quantidade de itens, botão direito, configurações, soma. Você tem todos esses dados por ali, a quantidade de item. Então você tem aqui o valor do item, né?
por exemplo, e você pode fazer a soma, pode fazer o que você quiser com essas informações, tá? Então, você pode exportar qualquer relatório e fazer qualquer tipo de coisa, um gráfico, etc. Muito bem. Inclusive, se você tiver Power BI, tiver conhecimento, você também pode fazer o seu próprio dashboard, fazer outras análises, apontando, olhando para o banco de dados em Access. Então, aqui detalhes de manutenção, lavações, você vai simplesmente digitar aqui o período, listar, apareceu todas as lavações ali. Manutenções, relatório de manutenções, então, todas as manutenções feitas naquele período, para aquele veículo, para aquele fornecedor, para aquele serviço. Então, você pode fazer, assim, vários filtros. Manutenções motoristas, todos os dados dos motoristas, tudo prontinho ali. Se você quiser, pode exportar, precisar dessa informação em outro lugar e mandar para alguém. Multas, todas as multas. Nós temos ainda, inclusive com os pontos da carteira, né? Nós temos também aqui outras despesas. Também vai aparecer todas as outras despesas aqui. Basta clicar em listar, como você pode notar, toda vez que cria um relatório, vai ver um relatório, clica em listar e ele vai atualizar com os dados do filtro que você tem ali, tá? Então você tem aqui o rastreamento, etc, o valor. Que a gente já viu no cadastro, então não adianta repetir, né? 31/12/23, relatório do pedágio, todos os pedágios de algum determinado período, preventiva. Então aqui você pode ver pelo item ou serviço que você quer, todas as manutenções preventivas que você tiver ou não, veículo. Clique em listar. Ele vai aparecer aqui para você, então. Então aqui é data do lançamento, veículo, quilômetro previsto, quilômetro atual. Quando foi realizado, ele já está em vermelho que está avisando que passou, né? Está no quilômetro atual 61 mil e foi previsto para 50 mil e não foi feito. Então deveria estar preenchido aqui ou aqui. Como não está preenchido, então está com problema. Tá bom? Continuando então. Nós temos aqui ainda troca de pneus. Então, a troca de pneus está dizendo que passou 9.700 do pneu, da troca do pneu. Então, ele vai ficar avisando para você aqui também, tá? Então, aqui o odômetro atual, quilômetro troca prevista, troca efetuada, quilômetros restantes, o odômetro e por aí vai. Continuando, então. Rodízio. Então, aqui, quando está na hora de fazer o rodízio, ele vai te avisar também que faltam 9.700, já passou 9.700, né? Se falta 39 mil, falta 143 mil. Aqui, quilômetros restantes já mudou, já passou 10 mil de trocar, vou fazer o rodízio, vai te avisar também. Aqui nós temos seguros, vamos ver se tem algum seguro, então ele vai avisar também. E vai ter os valores, é claro, dos seguros. Então ali eu já venci os seguros, né? Então ele vai botar o valor que foi feito, o corretor, etc. Fica em vermelho porque ele já está vencido, para chamar bem a atenção mesmo. Seguros sinistros, ele só vai ficar vermelho quando ele tiver vencido. Sinistros, então aqui ó, os dados com relação ao veículo, boletim, motorista, etc. Você pode filtrar aqui pelo veículo também, caso você queira, e também pelo motorista. Total de despesas, todas as despesas. Listar. Então você tem aqui todas as despesas, aqui tudo junto no lugar só. Você pode daí exportar, pode fazer a análise que você quiser. Pode pegar só de um veículo também, sem problema nenhum. Se eu quiser clicar agora em exportar, por exemplo, o relatório, e pegar esses dados que eu tenho aqui, quero pegar só esses, por exemplo. Venho aqui, copio ele, faço o que eu quiser com essa informação, olha. Posso fazer, por exemplo, uma tabela dinâmica como eu tinha feito antes, e fazer alguma informação com isso, ó. Venho aqui e faço análises para ver quanto é que foi de custo por mês, etc. Então basta vir aqui o valor, a placa, ou origem, pode ser também a origem para você quiser olhar, né? Ou se quiser fazer placa, também tanto faz. A data, quando que foi feito. Então ele vai vir aqui e vai fazer isso automaticamente para ti e preencher então esses dados, ó, fazendo inclusive um resumo por mês, certo? Então você pode fazer isso, ali já tem relatórios para isso, mas você pode fazer por aqui também. Caso você queira, pode analisar eles por aqui. E ainda pode fazer assim, por exemplo, inserir segmentação de dados e pode botar pela placa, por exemplo, e ver aqui, fazer filtro e analisar essa informação. Notou, é bem fácil de fazer. Vem aqui, filtro, ele vai pegar e vai retornar a informação apenas daquele veículo, todos os custos que você tem em cada um dos meses e cada um dos anos, tá? Então, se eu quiser clicar aqui, ó, ele vai abrir, então, todos os meses, trimestre, ó, e o mês onde foi feito o custo. E se você quiser abrir mais ainda, você pode vir aqui e pegar por esse. Se você não quiser todos os dados, pode tirar aqui também, ó,
Eu quero só anos e meses, não quero a data. Então você pode vir aqui e também abrir assim, ele vai aparecer. Quando que foi em abril, em maio, por exemplo. 2022, 2020 e por aí vai. Tá bom? Fechar isso aqui então. Ok. Voltamos ao relatório de todas as despesas. Troca de óleo. Então aqui, boto o período, clique em listar. Vai aparecer então todas as trocas de óleo que foram feitas. Então você tem uma ali, ok. Você tem ainda os veículos, relatório de todos os veículos que nós temos. Todos os veículos cadastrados. Tá? Está ativo ou não está, etc. E aqui em viagens você tem esses relatórios. Por exemplo, relatório de abastecimentos e viagens, 31/12. Então aqui é a mesma coisa, você também pode exportar aquelas informações, né? E aqui você tem o relatório de viagem. Você pode selecionar, de repente, uma determinada viagem ou todas. Então se você vir aqui desmarcar e clicar em listar, ele vai retornar apenas daquela viagem. Ou se quiser ver todas, ele vai aparecer de todas as viagens e daí você pode também fazer outros cálculos, outros controles. Então tá aqui os abastecimentos de uma forma bem fácil. Relatório por abastecimento e por viagem, consumo por viagem. Custos extras. Então aqui todos os custos extras por veículo, por exemplo. Custos extras, por exemplo, almoço, etc. Do reembolso. Custos de viagem. 31/12/23. Todos os custos com relação à viagem, abastecimento, pedágio. Todos os custos que você teve na viagem, ele vai aparecer aqui. Daí você pode selecionar o veículo aqui, pode exportar, filtrar a viagem que você quiser também, daquela forma que eu mostrei. Só exportar e daí faz o que você quiser nele, tá? Por exemplo, se eu vim aqui, filtrar aqui, posso vir aqui em dados, filtro, e posso filtrar o que eu quiser aqui, selecionar, de repente, eu quero ver só da 3. Quanto é que deu, né? Por aí você faz o que você quiser nesse relatório. Clique em não salvar, voltei para cá. Custos de viagem, pedágios. Então, aqui todos os pedágios de viagens. Então, todos os dados com relação a pedágio. Também viagem ali, filtra se você quiser, etc. Viagem pode ser filtrada aqui também. Aqui, além disso, você tem as viagens. Controle de todas as viagens que foram feitas de um determinado veículo. Ou todas as viagens. Você pode filtrar elas por aqui, pode exportar. Ver para onde que foi feito, para qual fornecedor foi feito. Qual é o fornecedor, qual é o cliente que foi, aliás, para qual cliente foi feito. Qual foi o cliente que mais rendeu para você, qual foi o motorista que mais rendeu, a placa que mais rendeu, né? Qual carro que mais andou, etc. Então tem várias informações que você pode tirar por aqui, nesse controle da parte de viagem. Além disso tudo, que a gente viu, você tem ainda o dashboard, que você vai clicar nesse botãozinho aqui, ele vai ter outros relatórios bem interessantes. Vou mostrar para você então. Daí quando a gente trabalha com dashboard, a gente fecha outra planilha, ou trabalha com uma ou com outra, para não ficar pesando então no teu Excel, então no teu computador. Então fica mais leve se você trabalhar uma separada da outra. Então aqui você pode vir, por exemplo, fechar essa outra planilha, não precisa fazer nada, só salva ela e fecha, tá? Para ela ficar com a última visão que você teve dos dados. Então só salvou ali e pronto, tá? Ele não é que ele está gravando os dados no banco, não. Só porque ele está gravando a visão, aqueles filtros que você fez, aquelas listagens que você fez, só isso, tá? Então aqui no dashboard você também é a mesma coisa, você vem aqui, pode trocar sua logo aqui, aqui você tem o manual, e aqui você também pode, né, se você trocou a base de dados, você troca aqui também. Daí você clica em alterar local, seleciona o banco e pronto, caso você tenha colocado em rede, senão nem precisa fazer nada, tá? Só vem, clica em salvar e pronto, vai estar trabalhando com aquele banco de dados. Análise de despesas, você clica em listar, então tá aí, eu coloquei os dados ali, 2020, e veio aqui despesas, então, de janeiro, quanto eu tive cada um, fevereiro, em março, em abril, em maio, daí quando tivesse os outros meses, ia ter ele também. E você pode filtrar eles por aqui e verificar essas análises por veículo e também por funcionário. Então, de repente, determinado veículo e determinado funcionário, você pode filtrar eles aqui e vai filtrar também essas informações por aqui, ok? Só clicar aqui em filtrar, tirar o filtro de novo. E aqui em cima você pode também exibir no gráfico essas informações. Se você quiser vir aqui, por exemplo, olhar quanto foi de... botar aqui abastecimento, ele vai aparecer no nosso gráfico ali também embaixo, ó. Quanto que você teve de abastecimento, para você poder ver aqui embaixo também no gráfico, ok? Muito bem. Você tem além disso o dashboard de despesas. Então, essa análise de frota, você vai ter análise de despesas e dashboard de frota. Mesma coisa, você vai vir aqui colocar o ano, né? Vai colocar o mês que você está querendo analisar, aqui do lado.
vai clicar em listar e ele vai trazer as informações. Quanto teve de combustível, quanto teve naquele mês ou no mês anterior, né? Março, ó, tá vendo que ele muda ali, né? Então você tem ali, ó, quanto que você teve naquele mês, no mês anterior, o estacionamento, imposto, lavação, manutenção, multa, pedágio e seguro. Então, quanto você teve de valor, você tem um gráfico mostrando qual é o mês que mais deu, também um mini gráfico aqui, o mês atual e o mês anterior, atual e anterior. Você tem a comparação também com o ano aqui no caso do imposto. A lavação, a mesma coisa, anual anterior, e esse aqui é o total, tá? 288, por exemplo, é o total do ano, 2020. E esse aqui é do mês anterior com o atual. Atual anterior. Mesma coisa, manutenção. Ó, quanto que eu gastei nesse mês. E no mês anterior foi ruim, aumentou 921% o custo com manutenção esse mês. Então ele vai te avisar isso também, que está dando problemas com manutenção ali, por exemplo, para você poder analisar. Quanto teve de multa, ó, baixou 20%. Pedágio, nem nada. Seguro, quanto que foi. Então você tem por aqui o controle, tá? Inclusive seguro controlando, comparando com o ano passado, para você saber. Troca de óleo e filtro, caso tivesse ele aparecer por aqui. Combustível. Aqui você pode ver também os filtros com relação a... os gráficos com relação aos dados. Daí você tem que clicar em listar e vai trazer as informações daquele ano atualizadas. Então aqui você pode vir aqui mudar eles para analisar o gráfico. Então vai mostrar imposto, abastecimento, ele vai mostrar aqui para você. Ele também vai te alertar quando tiver que trocar o filtro, o óleo. Te avisar quando for faltando menos quilômetros. Vai aparecer por aqui nesse campo de alerta. E principalmente esses campos aqui vão te mostrar os alertas todos com relação à tua frota. Então aqui, ó, emplacamento, e quando tem 0 significa que não tem nenhum para ser emplacamento, fazendo a licença do ano. Multas, tem 2 multas em aberto, não foram pagas. Seguro, tem um seguro para ser feito, para ser pago. Tacógrafo, tem um vencido tacógrafo. Pneus, tem um pneu para ser trocado. Rodízio, tem 0 rodízios para serem feitos. Impostos, tem 2 para serem pagos. Carteira de motorista, tem 2 vencidas. Motorista com mais de 14 pontos na carteira, ele vai avisar também 0, então não tem nenhum, ok? Preventiva, então ele está falando que não tem nenhum, aliás, tem 4 itens de preventiva que deveriam ter sido feitas, as manutenções e não foram feitas, e ainda 2 exames toxicológicos, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tem esse total aqui que nós temos de alertas, 11 alertas, que vão te avisar então como é que está a tua frota, o que precisa ser feito. E daí quando você vê aqui impostos, você vai lá no relatório de impostos, olha o relatório e vai lá e paga os seus impostos, verifica o que aconteceu, tá? Carteira toma suas providências. Aqui o dashboard é para isso, é para te avisar como é que está a situação. Então esse é o objetivo do dashboard, dizer como é que está. Aqui você tem os indicadores, abastecimento, quanto que foi no mês, estacionamento, lavação, etc. Tá ruim ou tá bom, né? Se aumentou ou diminuiu. Quanto que você teve de aumento, comparação com o anterior, com o gráfico do mês, gráfico do ano. O quanto que você teve de máximo gasto no ano, a média e o mínimo. Então, para você ter uma base também comparando o teu mês com o máximo, média e o mínimo que foi gasto naquele mês comparado com o ano. Além disso, você tem aqui, em análise de faturamento, você vai ter então análise de faturamento do ano. Tanto aqui o relatório, apareceu aqui então o total de receitas que você teve de viagens, as despesas que teve, todas elas, o resultado, né, positivo ou negativo, e aqui você tem também receita, despesa e o resultado, para cima positivo, ó, sobrou, né, diminuiu, ó, tá baixo, aqui tá baixo, tá ruim, comparado aqui embaixo, ó, por exemplo, aqui você tem 5 mil nessa linha, né, perto de 5 mil, e aqui está em 16 mil negativo, que você tem aqui, tá? E você pode fazer isso também filtro comparando aqui por veículo, então se de repente quer olhar só um veículo, pode olhar ele por aqui também, tá? Além disso, você tem um dashboard de resultados, onde vai aparecer então todos os resultados das viagens, também com relação a quantidade, faturamento, etc. Vai aparecer tudo por aqui também. Então vai aparecer aqui, ó, do ano, mês que você quiser comparar. Aqui você tem o total do ano, quantidade total de faturamento de viagens, despesas de viagens, custos totais, OTD de coleta, indicador, OTD de entrega, então coletas feitas no horário, ou entregas feitas no tempo também, 50% apenas é ruim. 250 toneladas transportadas, valor por tonelada, também outro indicador para você saber quanto que você está recebendo por tonelada transportada. Aqui embaixo você tem o faturamento por mês em milhares, por exemplo, 5 mil, né, no caso ali, daí claro, né, vai ser de acordo com o teu faturamento, obviamente. E aqui a despesa de viagem por mês de faturamento. Então quanto que você teve de faturamento e despesa, vai aparecer aqui o gráfico vermelho
para despesa e a verde para faturamento que você teve. Além disso, nós temos aqui um novo relatório, receita e despesa. Então você pode clicar aqui, coloca o período que você está querendo analisar, clica em listar, ele vai trazer todas as informações que você tem. Então, o código, a receita, a despesa, aqui ó, para você analisar melhor. Receita, despesa, a data, o veículo, o motorista, a viagem, a receita e a despesa. Então a receita e a despesa ficam em colunas separadas, fica mais fácil você analisar. Aqui, receita e despesa, você pode ver todas as receitas e despesas, pode filtrá-las por aqui também, caso queira. Então todas as despesas e receitas que vieram, as viagens, você pode filtrá-las aqui em cima também, ó. Só quero ver da viagem 3, quero ver da viagem 4, quero ver só da viagem 6, ou quero fazer de todas, ou nenhuma viagem, não tem nenhuma viagem atrelada, pode clicar em vazias e olhar essa informação. Quero olhar só os impostos, então você pode filtrar eles por aqui. Você tem um relatório bem fácil e mostra aqui o total que você tem em cima também, tá? Então vai aparecer aqui, ó, a receita, quando eu tive de receita, quanto eu tive de despesa e quanto eu tive de total, então. E daí eu posso filtrar por veículo também, ou por motorista. E mais uma vez, você pode exportar essa informação e lá você pode fazer o que você quiser, fazer um monte de análise. Então todas as informações aqui de receita, despesa, já te dá o total, tudo de uma forma bem fácil, bem prática, como você pode notar nesse relatório, tá? Um relatório bem interessante foi criado agora, nessa versão nova, nessa versão 4.0 está aqui, então, esse relatório aqui também para você, tá bom? Então aqui também pode ser exportado, como eu disse, pode ser impresso os relatórios, né? Já fica prontinho para impressão também, caso você queira, já está ali pronto para impressão também, tá? Assim como outros relatórios que comportam ali com relação à dimensão, ok? Bom, então é isso. Para adquirir essa planilha, eu vou dar então o recado final, mas para adquirir é no link aqui embaixo na descrição. Então ao longo desse vídeo eu mostrei para você como funciona a planilha de transportadora 4.0, com novos recursos e novos relatórios. Então, se você gostou, pode adquirir no link aqui embaixo na descrição. Emitimos nota fiscal para todas as compras, você paga apenas uma vez, não tem novos pagamentos, novas cobranças, vai com 2 licenças, pode instalar em até 2 computadores, o código é fechado, ela funciona como um sistema, então não pode ser modificado, mas damos todo o suporte e toda a manutenção. Caso você tenha qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, sempre que precisar, que a gente te ajuda sempre, tá bom? Então é isso, para adquirir, como eu disse, o link está aqui embaixo, um cartão, boleto, Pix, o envio é automático. Assim que for feito o pagamento, ele já vai reconhecer e vai enviar para você automaticamente pela loja. Então pode comprar em qualquer dia e horário que ele vai enviar para você, tá bom? E qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco pelos links aqui embaixo na descrição da nossa loja, ok? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu e até a próxima.